Bom dia a todos. Cumprimento a mesa, na pessoa do secretário Silvio. Eu só queria complementar. Eu estou há pouco tempo na CMTC, mais ou menos 60 dias, mas eu sou testemunha das cobranças que eram feitas à CMTC e à Prefeitura de Goiânia de investimentos no setor de transporte coletivo. Na verdade, como o Silvio disse, o sistema vem melhorando aos poucos, só que essa melhora dilui e não é percebida, às vezes, não causa impacto. Já foram trocados os ônibus, né? Já foi feito um novo plano operacional, e uma coisa que talvez vocês não saibam, a dinâmica do transporte coletivo é muito grande. Só para ter uma ideia, normalmente são analisados na CMTC, no setor denominado COTEPLAN, que é Comitê de Técnico de Planejamento, do qual a presidente é a doutora Aônia, que está aqui na mesa, que é a nossa diretora técnica, aproximadamente 20 pedidos de extensão de linha, de criação de linha, de reforço de número de viagens. Todos esses assuntos são tratados tecnicamente todas as quinta-feiras na parte da manhã. Se alguém tiver alguma sugestão para melhoria do transporte, alguma reclamação, pode encaminhar, fazer um ofício que é analisado tecnicamente pela CMTC. Agora, essa melhoria do transporte coletivo tem esbarrado numa situação física. Nós estamos hoje equipados, as empresas que detêm a concessão, estão tecnologicamente e fisicamente muito equipadas e têm cobrado, junto com a população, a melhoria da infraestrutura para o transporte coletivo. Isso que está, e do plano diretor, e vocês viram, tem sido muito cobrado da Prefeitura de Goiânia, principalmente, que detém 174 das 243 linhas que operam na região metropolitana de Goiânia. O prefeito Paulo Garcia, então, determinou que fosse executado alguns projetos que a Prefeitura ia bancar a implantação deles. Entre eles, o BRT Norte-Sul, que vai promover um grande equilíbrio com o eixo Anhanguera, operado pelo Estado, né, que é o corredor Anhanguera, e os corredores preferenciais. Nós fizemos um estudo e fizemos projetos de 6 corredores, fizemos o piloto, que foi o do corredor universitário, e eu posso dizer a vocês que nós já temos segurança de dizer que no corredor universitário o transporte coletivo melhorou muito, o transporte individual por veículos automotores melhorou muito, o índice de acidentes caiu para zero, praticamente a zero. Agora, é verdade que cria um problema de estacionamento, que nós vamos ter que compartilhar com vocês e tentar, na medida do possível, resolver com a ajuda da doutora Patrícia Veres, que é da Secretaria Municipal de Trânsito. Mas o conceito mundial hoje, no Brasil inteiro, no mundo inteiro, há um conceito de que via pública é um espaço muito caro e, em determinadas situações, ela não pode ser ocupada com estacionamento permanente de veículos. Ela tem que ser priorizada em benefício do trânsito e do transporte coletivo, e não de estacionamento. Eu compreendo que isso vai causar, e compartilho com vocês, reconheço, mas nós temos que buscar soluções, que só ficarmos parados, a situação só vai piorar. Muito obrigado a todos, estamos à disposição. Passa a palavra agora ao presidente do FEComércio, que inclusive já reivindicou que é o mesmo tempo da CMTC. Então, vamos passar agora para o senhor José Evaristo, presidente do FEComércio. Muito obrigado, bom dia a todos. Tatiana, parabéns pela reunião. Você disse a primeira audiência que estamos realizando sobre esse tema T63. E muito oportuno, está aqui o Silvio, o Birajara, todos nós aqui da mesa, para a gente poder... Mas é preciso que tenhamos um propósito. Da mesma forma que o município, quando alguém vai abrir um estabelecimento comercial, nos exige impacto de trânsito, impacto de vizinhança, impacto de meio ambiente, impacto de tudo, também o município tinha que fazer o mesmo, e respeitando o setor empresarial. Da mesma maneira, não é só uma mão única, não, tem que ser mão dupla.
Ali nós temos na T63 diversas situações. A T63 surgiu de uma abertura de uma avenida que antes era um bairro que todos nós conhecíamos, bairro Nova Suíça, de mão única, uma via simples. Foi largado aquela pista, não o suficiente para hoje termos um corredor exclusivo para transporte coletivo. Isso não foi pensado. Os lotes que estavam na T63 foram todos reduzidos para quase a metade, dando enorme prejuízo àqueles que ali tinham investimento. Na sequência, vieram as empresas expulsas da área central de Goiânia, com a implantação, já por 2 intervenções absurdas na Avenida Anhanguera. A primeira, com aquelas tartarugas retirando os coqueiros do centro da avenida, implantando o tartaruga, dividindo a cidade em 2 lados, até que, enfim, abriram as ruas, porque ninguém suportava ficar dividido, cidade norte e sul. Depois veio essa última de 98, uma intervenção que não tinha projeto, não tinha nada, e estava as máquinas arrebentando na Avenida Anhanguera e os comerciantes, os empresários, que se danem, que se viram. Ninguém foi ressarcido de nenhum prejuízo na Anhanguera da última intervenção em 98. Todos tomaram prejuízo, muitos quebraram, fecharam suas portas e mudaram para onde? Para a T63. E agora vem a T63 sofrendo uma intervenção. Hoje nós estive na T63, atendendo televisão e tudo, né? E a pedido, certamente, de muitos que estão aqui, nos procuraram na federação, Tatiana, para que acompanhássemos, que prestássemos um socorro, e aqui está o presidente do Sindicato do Comércio Varejista também conosco. E a gente observa o seguinte, pela projeção, o número de carros particulares é infinitamente superior ao número de veículos de transporte público. Nós tínhamos linha aqui, por exemplo, demonstrada que 6 viagens por hora. O que estaria fazendo essa via exclusiva nesse período, nesses intervalos em 1 hora, tá, apenas 6 viagens? Nós temos 3 linhas que passam pela T63 somente. Ainda não se justifica termos ali na T63 o que está acontecendo hoje. Proibição de estacionamento, sem determinar área de carga e descarga para nenhum empresário. Eu não vi. Não é possível mais você recuar o prédio para poder estabelecer na frente do prédio estacionamento. O custo, quem é que vai pagar? E o lote já foi reduzido no passado. Nós temos o lote da T63, tudo pela metade do que estava no passado, quando era ali o bairro Nova Suíça. Por outro lado, a T63 é uma avenida curta. Ela encerra ali no Parque Anhanguera, numa praça, não tem sequência, não tem continuidade, não tem saída. Então, nós temos hoje o seguinte, é a questão da oportunidade. Ninguém é contra o transporte, a melhoria do transporte coletivo. Nós somos a favor da melhora. Mas nós temos um transporte coletivo cujos ônibus são ônibus tradicionais, antigos, de 20 anos. Ao mesmo modelo de 20 anos atrás, os nossos ônibus coletivos. Isso não é possível. Vou dar um exemplo aqui. A Anhanguera, há 2 anos, foi implantado o BRT. Ônibus articulados e biarticulados. Tem 2 anos que ninguém vê reclamação de ônibus na Anhanguera. Ou eu estou errado? Eu não vejo a imprensa denunciando que os ônibus da Anhanguera estão superlotados, que está havendo isso, aquilo. Todo mundo viajando tranquilo. Vai haver uma nova intervenção. Vai haver. Né? E a população não está sendo ouvida. Novamente, como não está na T63. Então, é preciso que a gente tenha um pouco mais de respeito. O cidadão paga IPTU, o cidadão paga licença para abrir seu estabelecimento. Nós vamos ter aí ICM, tem muito imposto aí que está sendo pago. É preciso ter respeito com o cidadão. Os empregos vão diminuir, evidentemente. Muitos estabelecimentos já estão fechando porta que eu passei lá hoje. E vi placa, aluga. Então, não se pode pensar, como foi dito aqui, que é um fato isolado, uma pessoa. Não é um coletivo. A Avenida T63, o senhor sabe quantos estabelecimentos comerciais nós temos ali? Não são poucos, não. Quantos empregos se geram na T63? Também não são poucos. Precisa haver respeito.
precisa haver respeito para que a gente possa amanhã poder investir. Para onde irão essas empresas? Saíram do centro foram para a T63, e agora vão para onde? O carro na T63 ainda é um volume muito superior, porque não tem outra via de acesso da região, dessa demanda dos bairros para a região central. A CMTC tem trabalhado muito para melhorar o tráfego, mas precisa fazer muito mais. Os nossos terminais de passageiro, seja Padre Pelágio, seja Praça da Bíblia, foram feitas algumas reformas. Foi mostrado aqui reformas. Porém, esqueceram que tinha que fazer estacionamento em subsolo, especialmente, para aquele cidadão que venha de Aragoiânia ou que venha de Trindade, puder deixar seu carro num estacionamento em subsolo, pegava o ônibus, mas um ônibus de conforto. Não pode ser o que nós temos hoje. A minha secretária chega todo dia no estabelecimento, fui assaltada mais uma vez dentro do ônibus. Então, ninguém tem coragem de entrar no ônibus, não é por nada não, é por falta de segurança, medo também, além de outras coisas, evidentemente, mas esses dois fatores, ninguém quer andar de ônibus, ninguém vai deixar o conforto do seu carro para poder pegar um ônibus, cujo ônibus não lhe oferece conforto, segurança, ninguém vai fazer isso em praça nenhuma do mundo, não vai. Eu estou acostumado a ver isso. Outra coisa, é preciso que a gente entenda que essa é a prioridade coletiva. Ninguém é contra, mas é preciso respeito ao cidadão. Nós precisamos discutir mais os corredores. Já havia discutido isso com o senhor prefeito e disse para ele, prefeito, quem é que manda na cidade? Porque o senhor acha que a população é a equipe do senhor que manda na cidade. Você tem que ouvir a população, tem que ouvir a sociedade para implantar corredores. O corredor da Rua 10 tem gerado reclamações e mais reclamações. Dezenas de empresas ficaram fechadas, já estão fechadas. Houve manifestações, queima de pneus e tantas coisas mais, e ninguém quer estabelecer mais na Rua 10. Vai acontecer o mesmo na T63? Vai, que é uma avenida comercial de ponta a ponta. Se você não pode parar um carro na porta, então você para na rua transversal. Mas o Jardim América, todos nós sabemos, são ruas estreitas, que não tem espaço para estacionamento. O Silvio falou, grande negócio vai ser criar um estacionamento na cidade para vender espaço. O centro de convenções está cobrando R$15 para estacionar. Como é que pode ter um negócio desse? É preciso pensar assim também. Ninguém pediu para ter carro mais barato no Brasil, não. Foi o governo federal que diminuiu o IPI, incentivando a indústria automobilística, e todo mundo quis conforto, quer conforto. Agora, nós precisamos pensar que Goiânia não é uma cidade industrial. Nós não temos aqui parque industrial, polo industrial. Nós somos uma cidade de comércio e serviço. E é preciso pensar que isso é grande gerador de empregos. Então, todos esses corredores que estão sendo colocados, é necessário que se faça. Tatiane, como você está fazendo aqui, e as demais vereadoras aqui, Cristina, o Joa, todos, o nosso amigo também, Jorge, né? Procure ouvir a sociedade, não pode ser assim. Hoje eu estou vendo, estou feliz de ver a quantidade de pessoas da T63. Mas nós somos, vocês sabem quantos empresários na T63? Quantos empregos nós geramos? Levem isso em consideração, viu? E eu acho que não será oportuno de jeito nenhum. Deixamos o T63 para uma outra oportunidade, porque ainda é o grande corredor de veículos particulares, porque não temos novas opções. Obrigado. Obrigada. Então, eu vou passar a palavra agora para o meu colega, amigo José Carlos Palma Ribeiro, presidente do Sindicato do Comércio Varejista do Estado de Goiás. Nos últimos dias eu tenho tido algumas aulas de projetos, tanto da VLT, quanto eu tive agora uma aula de como é que foi feito o planejamento para esses corredores de ônibus. Talvez esteja faltando a gente montar uma aula de como é que funciona o comércio em Goiás. Quanto tempo a gente gasta para conseguir fazer uma avenida daquela virar o que virou, ser uma avenida frequentada e etc. Talvez os nossos gestores também precisam ter a boa vontade de aprender isso. Vamos lá. Nós temos
o maior número de empregos gerados pelo comércio de bens e serviços, como disse o Evaristo. Aliás, a fala dele vai encurtar bastante a minha. Já disse muito do que eu pretendia dizer. Mas o que me preocupa é a falta de diálogo que estava havendo até agora. Quando foi elaborado esse projeto, muito bom, pelo sinal. Gente, silêncio, por favor. Interessante de se conhecer. Ele disse que para se propor uma alteração no trânsito, não foi isso que eu disse? É uma proposta, não é uma imposição, como está sendo feito. O termo que ele utilizou foi propor. Então, ok. Nesse momento, era o momento para ser ouvido as empresas ali estabelecidas. Nós temos um exemplo na T63 de uma empresa que saiu de São Paulo e veio para cá justamente por conta de uma intervenção, tipo essa. Eu tenho até o nome dele aqui. Mas ele acabou tendo de não dar certo para ele, porque está acontecendo a mesma coisa que aconteceu com ele lá, que motivou a vinda dele para Goiânia, está acontecendo aqui de novo. Tá. Mais de uns 15 dias para cá, e um pouco mais, a gente começou a ter também a oportunidade de falar sobre o assunto. Já teve o Carlos Maranhão na CIEG, eu já tive com o Silvio, lá no gabinete dele, e a gente conversou alguns pontos. Sábado passado, o secretário do município, o José Geraldo, foi comigo no meu carro, e a gente andou na T63, T7, T9, Centro, fizemos um tour por Goiânia, olhando umas possíveis sugestões, possíveis soluções, que com certeza o setor empresarial tem, são gestores, são pessoas que conhecem o dia a dia da população. Ninguém perguntou também para os moradores dessas regiões se ele quer que o fluxo saia da T63 e vá para a porta da casa dele. Também tem essa alteração no dia a dia das pessoas. Essas empresas estabelecidas trazem empregos, receita para o município, inclusive para que se façam obras. Quando foi dito aqui que é um pequeno grupo de pessoas, não é verdade. Quando você soma todas essas avenidas onde serão e estão sendo feitas essas intervenções, são milhares de empresas, com dezenas e centenas, milhares de funcionários, que têm centenas e milhares de fornecedores que têm funcionários. Ou seja, nós não estamos falando de meia dúzia de privilegiados. Os pequenos empresários não sobrevivem. Os grandes têm prejuízo, mas conseguem sobreviver. Os pequenos não, são famílias. Não são de setor descartável da cidade. Eu entendo que está sendo feito um grande esforço e os técnicos, como ele e outros, devem ter que se debruçar horas e horas para conseguir fazer um projeto desse. Mas existem outros centenas e milhares de pessoas debruçando todo dia para trazer receita, emprego, sobrevivência para os cidadãos de Goiânia, que comportam o comércio varejista. A minha preocupação está no modo como isso foi iniciado, tanto por parte da prefeitura, como por parte do Estado, no caso do VLT, e de uns dias para cá, como eu vou repetir, tanto o Silvio, que saiu agora aqui da mesa, mas por parte da prefeitura, iniciou-se uma conversa. A minha preocupação começaram antes de ter a conversa. E os cidadãos goianienses têm que aprender a cobrar isso sim. Vamos conversar? Tem que pôr o corredor? Provavelmente tem sim. Só que a gente tem que ter um planejamento para saber onde é que eu vou tirar minha loja da T63, vou para onde? Para qual corredor próximo? Eu venho estabelecer em Goiânia, se a gente começar a perder empresas para outras cidades, e já estamos perdendo nos últimos anos, Goiânia vem diminuindo a arrecadação de CMS e de imposto de serviço também, por conta de empresas procurando outras praças. Se isso acontecer em maior número, nós não vamos ter dinheiro para implantar nada e nem empregos. Não vou esticar mais, apenas a minha posição com relação à falta de diálogo antecipado. Se isso aqui é uma audiência pública, é para discutir o assunto, não para comunicar o que vai ser feito. Eu acho que sinto falta também.
só sinto falta também, talvez ainda vá ouvir aqui hoje, de vereadores que são da oposição. Não sei se tem alguém aqui que se algum vereador aqui é da oposição, mas gostaria de ouvir a opinião deles também. Eu sei que as pessoas estão muito bem intencionadas em melhorar o trânsito de Goiânia. Nós não temos o pior transporte, não. Não é bom, mas é melhor que em muitos lugares. Mas a maneira como está sendo feita é a preocupação do Cindy Lojas. E de antemão se coloca à disposição de todos os empresários desses corredores para defender essa causa junto com a FEComércio. Obrigado. Obrigada, José Carlos. Eu vou passar a palavra agora para o vereador que está aqui desde o início da sessão e tem um outro compromisso, e já havia me falado ali em plenário. Ele tem uma posição muito firme em relação a esse assunto, que é o vereador Antônio Shoa. Com a palavra, vereador. Vereadora Tatiana,